Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero dizer para você que está chegando no nosso canal agora, ou você que já é assíduo, frequente ao nosso canal, que você não está aqui por acaso. Você não está aqui apenas porque recebeu um convite ou porque você está assíduo ao canal e gosta do conteúdo. Não, você está aqui porque Deus marcou esse encontro para nós. Deus marcou esse tempo para nossa edificação espiritual. Esse devocional é um encontro diário que nós temos com Deus e com a sua palavra. E aqui ele nos permite crescer espiritualmente, aprender alguma coisa, gerar um certo nível de comunhão e, sobretudo, que nós possamos ter um dia abençoado, cheio da presença e do favor de Deus. Por isso, seja muito bem-vindo, desfrute aqui do nosso canal, tem muito conteúdo disponível para você e que você possa continuar sendo abençoado para a glória de Deus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero, como sempre, fazer aquele convite nosso, que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando nós temos nosso momento de oração. Também quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Carta aos Hebreus 10, 36. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos comigo, vamos ler a palavra, vamos desfrutar desse alimento, desse pão espiritual que o Senhor disponibiliza para nós nesse dia. Assim está escrito: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Deus tem muitas promessas para nós. Essa promessa especificamente que está sendo falado é a promessa de salvação, a promessa de reconciliação com Deus, a promessa de sermos, de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Mas qualquer que seja a promessa que Deus tem para a nossa vida, fala sobre a necessidade de nós perseverarmos. Aqui, quando nós pensamos na palavra perseverança, nós entendemos que é algo que existe algum obstáculo, alguma oposição está sendo feita contra aquilo que nós cremos que é nosso direito, que é nossa conquista, aquilo que de fato nós temos que alcançar. E a perseverança é isso. Existe um obstáculo e você insiste, você luta, você não desiste, você não desanima. A perseverança, ela é virtuosa na nossa vida. Então, precisamos buscar de Deus também esse fruto, esse dom da perseverança, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que está confiado em nossas mãos. Muitas vezes as pessoas pensam, isso já chegou muitas vezes até a mim, as pessoas pensam que porque Deus abençoou e Deus deu aquela bênção, pronto, não preciso fazer mais nada que tudo vai dar certo. É como um casamento. As pessoas conhecem, entendem que aquela pessoa foi algo que Deus trouxe para a vida delas e elas simplesmente se relacionam, se casam e não querem ter o esforço, o trabalho de construir um relacionamento, achando que porque Deus abençoou, ok, não vou ter qualquer problema, nem desafio, nem qualquer obstáculo, nem oposição. Muito pelo contrário. Nós sempre teremos obstáculos e oposição quando nós buscarmos fazer aquilo que é certo. Porque no meio do processo existe o nosso crescimento, existem as nossas falhas que precisam ser corrigidas, existem as nossas debilidades que precisam ser superadas, e todas as vezes que nós recebemos algo da parte de Deus, precisamos perseverar para manter, construir e edificar sobre aquilo. E antes de nós recebermos, precisamos da perseverança para não desanimarmos na jornada. E isso é muito poderoso para nós. A palavra perseverança, ela tem sinônimos. E um dos sinônimos que eu olhei no dicionário para perseverança é teimosia. Mas existe uma grande diferença. Eu aprendi com o pastor Márcio, que foi meu pastor por muitos anos, o pastor Márcio Valadão, e ele sempre falava muito claramente, as palavras, elas podem ter sinônimos, mas elas têm um significado próprio. Elas têm uma etimologia. A palavra perseverança é
uma palavra que diz para nós sobre uma forma de você esperar por alguma coisa. É você esperar lutando e não desistindo, mas por algo que de fato vai ser bom e proveitoso, algo que vai ser edificante e que vai trazer bons frutos. Agora, a teimosia é aquilo que você, aos poucos, vai percebendo que está errado, que o caminho não é aquele, mas você insiste contra a lógica, contra as obviedades que se apresentam e até mesmo contra a natureza das coisas. Quando nós exercemos perseverança, o fruto da perseverança em nós é um crescimento espiritual, é um fortalecimento das nossas virtudes, é um fortalecimento da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, porque a perseverança ela aponta na direção de algo que é certo, que é bom, aponta na direção daquilo que de fato deveríamos estar fazendo e estamos enfrentando os obstáculos que se opõem. A teimosia, por sua vez, é quando nós estamos lutando por algo que não é para a gente lutar. É quando nós estamos insistindo em coisas que não são para nós insistirmos. Quantas vezes eu vi na minha própria vida, na vida de algumas pessoas que chegam para o aconselhamento pastoral, insistirmos em coisas que não era para estarmos insistindo. E isso causa muito sofrimento, causa muita angústia, causa amargura no nosso coração. A teimosia, ela é amarga, porque vai chegar o momento que o teimoso está buscando pessoas para concordar com a teimosia dele, mas ele já sabe que aquilo está errado. Ele já entendeu que não deveria estar insistindo. Porém, o orgulho, ele acompanha a teimosia. Porque o orgulho, ele vai dizer para a pessoa, se você desistir agora dessa teimosia, se você abrir mão disso agora, você vai passar por errado, você vai ficar envergonhado, as pessoas vão criticar você porque você insistiu tanto numa coisa que não era para você. A teimosia é orgulhosa, a teimosia ela é vil, porque ela te leva para uma cilada muito grande e você acaba tendo que ficar dobrando cada vez mais a aposta, se posso dizer dessa forma, você vai dobrando a aposta para não ter que se render e se humilhar diante do seu próprio erro. Assim que a teimosia faz. A teimosia atrasa a nossa vida, faz com que a gente perca muito tempo lutando por uma coisa que não é nossa. A perseverança, por sua vez, ela nos leva a um crescimento. Porque a perseverança, ela é uma virtude que acompanha aqueles que não desistem de fazer o bem, de fazer o que é certo. A palavra nos aponta muitas coisas que Deus coloca diante de nós e que precisamos de perseverança para alcançar. Imagine você tem um filho. O filho é uma bênção de Deus, é algo que é uma vida que Deus confiou nas nossas mãos. Mas quando nós temos um filho, esse filho dá trabalho, é necessário você gastar tempo, dar atenção, dispor de recursos, para que aquela criança se desenvolva, seja alimentada, educada, preparada para a vida, e você muitas vezes vai entregar a sua vida na criação dos seus filhos. E isso é uma perseverança. Por quê? Porque aquilo ali é algo que Deus confiou nas suas mãos. Mas às vezes eu vejo pessoas, sabe, insistindo com relacionamentos, sabe? Pessoas que já sabem, às vezes nem se casou, tá namorando, tá ali, e aquele relacionamento só leva aquela pessoa para o buraco, só leva ela para a situação de pecado, de afastamento de Deus, só vê aquela pessoa gastando dinheiro, gastando os recursos, gastando o tempo dela, e aquele relacionamento nunca dá em nada, não constrói nada, e aquela pessoa teima com aquilo, enfrenta Deus e o mundo, literalmente, para sustentar uma teimosia. E o que acontece? Perde a vida, perde o tempo, perde a sua saúde, perde a vida no sentido de gastar o tempo com algo que não vai frutificar. Isso é teimosia. Mas Deus quer, e Ele fala na sua palavra sobre sermos perseverantes. E ser perseverante é entender de fato se aquilo que você está lutando, Deus está aprovando. As suas lutas, aquilo que você tem insistido diariamente, é fruto da sua perseverança ou é fruto da sua teimosia? Quando nós estamos estudando,
né? Vem aquele tempo assim de cansaço, de desânimo. Quando você começa a aprender uma coisa, de repente vem aquele sentimento de que isso não é para mim, eu não devia estar mexendo com isso, mas você persevera e de repente você começa a colher os frutos. Isso é perseverança, os obstáculos vão vir. Agora, quando nós estamos sendo teimosos, você só tem obstáculo, você só tem canseira. E como eu disse, você vai ficar buscando gente para concordar com você. Você vai ficar torcendo, né, no sentido de espremer versículos bíblicos para caber, para justificar a sua teimosia. E você só está perdendo o seu tempo, gastando a sua energia à toa. Porque quando nós estamos perseverando em algo que é de Deus para a nossa vida, nós não precisamos justificar. Há uma paz no nosso coração que confirma a nossa luta, porque tudo na vida requer dedicação, esforço, trabalho. Até para fazer coisa errada dá trabalho. Até os criminosos, bandidos, quando vão cometer algum crime, eles têm trabalho, eles têm planejamento, eles se esforçam, eles olham minúcias daquilo que eles querem planejar para o mal, para a destruição deles mesmos. Imagine nós que estamos buscando fazer aquilo que é certo, frutificar na vontade e no propósito de Deus para a nossa vida. Não pense que você não vai enfrentar obstáculos, mas guarde uma coisa no seu coração. Quando você persevera, você tem o Senhor como seu aliado. Você tem o Senhor como seu consultor. Você tem o Senhor como seu conselheiro. Você tem o Senhor como aquele que te empodera e te dá graça para manter firme os seus valores, seus princípios, os seus planos, os seus sonhos no propósito enquanto você constrói a sua jornada. Deus é contigo quando você persevera. Deus te aprova e Deus te conduz, mas Deus não vai livrar você das batalhas que você precisa enfrentar, porque elas servirão para o seu crescimento. Porque quando você estiver com fruto nas suas mãos, você vai saber o quanto lhe custou e aquilo vai ser muito mais valioso. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que sobre a vida de cada pessoa que recebe esta palavra hoje, o Senhor traga discernimento espiritual, para que ela possa, Deus, abrir mão de toda teimosia, reconhecer, Pai, que insistiu no erro e retroceder e voltar atrás. Mas aqueles que já entenderam que a sua luta é uma luta perseverante, que nesse dia o Senhor renove as forças dessa pessoa, que o Senhor renove o ânimo, o encorajamento, a graça, o favor, para que essa pessoa, Pai, em Ti, possa encontrar, Deus, ânimo novo, possa encontrar poder, renovo, Pai, de expectativas e renovo das promessas do Senhor, para que essa pessoa possa chegar ao final da sua jornada e ver o fruto de tudo aquilo que ela construiu ao longo do processo. Pai, conceda a cada um que está comigo até agora, nesse momento, um renovo no seu espírito, no seu ânimo. Coloca pessoas certas no caminho dessa pessoa. Provê para ela todos os recursos necessários para ela seguir e vencer nessa batalha que lhe é proposta. Coloca os teus anjos a favor dessa pessoa. Estenda a sua mão e lhe seja favorável, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus. E nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque dessa palavra aqui procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.